Muito bom, muito bem-vindos novamente a todos. Ótimo dia, obrigado por se conectarem, o que está vendo a gente em gravação depois, obrigado por presenciar, estar junto conosco. Eu sou Daniel Bogomoltz, sou Country Manager na GoIntegro Brasil, tento apoiar aqui como moderador e como diretor-geral da companhia no Brasil, trazendo minha experiência de 20 anos liderando equipes, liderando projetos, e atuando agora no mercado de recursos humanos, de transformação digital, com as nossas soluções que eu conto um pouquinho para vocês daqui a pouco. Tenho hoje a ilustre presença dos nossos convidados que eu gostaria de apresentar com um currículo invejável. Primeiro vou apresentar a todos vocês, quem já conhece e quem ainda não conhece, ao querido Eduardo Félix, fundador da EduAction, e que vou contar aqui um pouquinho mais das suas grandes conquistas, né? Especialista em recursos humanos e carreira, mais de 15 anos de experiência é, nesse segmento. Atualmente é mentor, um grande mentor, consultor, produtor de conteúdos, já tendo mentorado mais de 500 pessoas candidatas e que ele ajudou, está ajudando a se realocar em grandes empresas multinacionais no Brasil e no exterior. É, Também ajuda profissionais de RH, profissionais e líderes a treinar também no processo de desenvolvimento do seu aspecto de gestão de pessoas, principalmente. Um grande produtor de conteúdo, é admirável o que ele tem feito, tive a chance de acompanhar com mais detalhe e disseminar conteúdo de RH para ajudar o RH a ser mais estratégico, tendo mais de 70 milhões de impressões anuais, liderando uma newsletter incrível chamada Era Uma Vez no RH, com mais de 90 mil assinantes, mais de 240 mil seguidores no LinkedIn, e eu não vi nas outras redes sociais, mas certamente influenciando por lá também. Uma experiência vasta de companhias, Contax, Haiken, Ecolab, e aí fundou a EduAction, que tem de jeito bem-vindo com muito sucesso. E foi eleito, além de ser eleito profissional de destaque lá da Conquer, pela SAP, RH Summit, Gamma Academy, também 2 anos eleito HR Influencer na última edição de 2022, top 9 entre os groundbreakers, que são os profissionais que influenciam o mercado de RH. Bem-vindo, Edu, e obrigado por estar conosco. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Adorei a apresentação aí, eu não conseguiria fazer melhor. Vai ser muito bom contar com seus insights, como eu te falei antes. Para mim, inclusive, vai certamente ajudar a trazer enormes pontos de vista sobre reconhecimento. Estamos aqui também com o querido William Katayama, tivemos juntos aí alguns encontros, atualmente gerente sênior de Employer Branding e Inovação na Vivo Telefônica, empresa na qual eu tive a chance de trabalhar num longínquo 2005, 5 e 6, ou 4 e 5, exatamente. O William tem mais de 20 anos de atuação como executivo na área de RH, graduado em administração de empresas pelo Mackenzie e com uma pós no IESE também, né? Interessantíssimo. O William trabalhou em diversas empresas, Coca-Cola, Heineken, Camargo Correia e vem fazendo uma carreira fantástica na minha visão, na Vivo, evoluindo, né, entrando acho como consultor e evoluindo para ter essa posição importante que tem hoje. É, Trabalhou muito com atração, seleção, desenvolvimento, gestão de pessoas e gestão de equipe. Foi reconhecido pela GoIntegro como top 15 HR Influencer na categoria Changemaker, que são aqueles que fazem a transformação, impulsam a mudança, principalmente dentro das suas organizações, mas aqui conosco também no mercado de forma geral. Atualmente gerenciando na Vivo, trabalha os temas de marca empregadora, programas de jovens talentos, engajamento, comunicação e alguns projetos de inovação. Acho realmente que a sua expertise aí, talento e inovação, tem sido fundamental, segundo a própria Vivo nos conta, para o sucesso da empresa, para o sólido posicionamento da Vivo como marca empregadora. Acho que vai nos dar muitos insights hoje. Bem-vindo, William. Obrigado por estar conosco. Obrigado, Daniel. Obrigado, Eduardo, aí pela oportunidade de conversarmos aí sobre engajamento. Que legal, tá? Acho que eu tenho que contar, a HR Influencers, para quem não conhece, é um ranking que há 5 anos, se não me engano, fomenta
a comunidade de gestão de pessoas e traz os grandes nomes que têm sido considerados influenciadores do segmento de gestão de pessoas no Brasil, na América Latina e até um pezinho na Europa, tá? Este último ranking que foi feito em 2022, qual elegeram também o William e Edu, tiveram no total 539 profissionais indicados para participar, 462 passaram para a fase de votação pública, tivemos 55 mil votos e que se elegeram 230 influencers em cada país, em 7 países que a gente fez o ranking, e em cada país tinham 15 de uma categoria, 15 da outra. O William representa uma, Edu da outra, desses 15 que foram eleitos no Brasil. É um orgulho ter criado esse ranking, ter evoluído da forma que ele evoluiu e ver o impacto que ele gera, a dinâmica que cria, quando a gente tem a chance de juntar esses colaboradores, essas pessoas que fazem um trabalho imenso no segmento. Go íntegro, acho que cabe eu contar um pouquinho também a vocês. A gente oferece para o mercado uma solução que é o Go Connect, que é um app web, que traz experiências para ajudar na cultura e engajamento dos colaboradores. No final, está sempre trabalhando de alguma forma a cultura e engajamento nas nossas experiências, que a gente chama de comunicação, traz comunicação interna, reconhecimento, que é o tema de hoje, e well-being, bem-estar, e tudo isso pode ser trabalhado numa wallet digital, uma carteira digital. A gente tem mais de 450, chegando em 500 clientes em toda a América Latina, com casos, e acho que é um papel muito importante de trazer nosso conhecimento também desses segmentos para mais empresas. Reconhecimento é um tema muito em alta e espero poder agregar e com a visão dos nossos dois convidados hoje. Tá, tô vendo aqui no chat tem alguma perguntinha no Q&A, fiquem super à vontade, a hora que quiserem comentar, e eu vou, primeira coisa, então vou partir para o nosso tema de hoje, e eu trago um dado, só para ter como em mente. Tem um pesquisador que é o Josh Bersin, não sei se quem conhece, vale muito a pena, depois acho que a Sammy pode escrever, ajudar a gente, o nome dele, ele tem a Bersin Associates, muito especialista no tema de engajamento de colaboradores, e ele fala que programas de reconhecimento altamente efetivos trazem 30%, 31% menos rotatividade na organização, então ajuda muito na retenção. Também fala que funcionários que recebem mais de 5 reconhecimentos por ano, então não é uma coisa de uma vez só, é consistente, tendem a ter maior avaliação de performance, nas avaliações de performance, né? Isso medido. Só que, apesar disso tudo, ainda a gente sabe, vê, muitas organizações ainda estão céticas com reconhecimento, outras são mais modernas, e tem hesitado em trazer isso como uma prática consolidada, firme, consistente na organização. É por isso que a gente quer um pouco desmitificar, falar e trazer alguns insights com todos vocês. Então, eu vou até tirar a apresentação para a gente poder ficar olhando um ao outro, que acho que é melhor aqui na dinâmica. Fê Santos, você entrou aqui pelo link do Zoom. Se puder depois entrar pelo de convidados, te agradeço, Fê. E da Gol, obrigado. E eu vou trazer a seguinte pergunta, tá? Para os dois, para o Edu e para o William. Para vocês, qual que é a importância do reconhecimento para impulsionar o desempenho das pessoas, tá? Na visão de vocês? E conta um pouquinho, na experiência de vocês também, sobre o que vocês têm visto de reconhecimento nas organizações que o Edu ajuda os profissionais, o que tem sido feito, por que é importante na visão de vocês? Fiquem à vontade. Bom, vamos lá. É importante porque mostra para a pessoa candidata e para a pessoa colaboradora o que é importante, o que é valorizado dentro da cultura organizacional, de a pessoa colaboradora e a pessoa candidata saber que ela está ali e a empresa realmente se preocupa com o bem-estar dela, com o desenvolvimento da carreira. Então, ela vai além do reforço, por exemplo, monetário do salário. As pessoas elas não querem estar ali apenas para receber o salário e cumprir o expediente. Elas querem se sentir valorizadas enquanto pessoas. E funciona como um reforço, é algo motivacional.
Então, quando a empresa adota uma política de reconhecimento, ela trata de forma que as pessoas ajam de acordo com um comportamento esperado para atingir determinado resultado. E isso ajuda ali na questão da atração dos candidatos. Bom, eu sou um candidato, a empresa realmente se valoriza, eu conheço pessoas que trabalham lá, que estão felizes, eu quero trabalhar nessa empresa, na questão da retenção. Quem está dentro não quer sair. Por quê? Porque a empresa oferece algo que favoreça ao meu propósito como ser humano. Então, em muitas empresas, você está ali para quê? Bom, eu trabalho e vou cumprir o propósito que é o objetivo da empresa, mas o que a empresa me dá em contrapartida? E já com programa de reconhecimento, não. Ali a empresa realmente demonstra a preocupação. Isso ajuda na marca empregadora, assunto que o William tem mais propriedade para falar sobre na questão da atração e da retenção. Bom, aqui a gente entende que o reconhecimento é uma iniciativa que, por si só, já melhora o clima organizacional, né? Ele é um impulsionador aí da camaradagem, né? Ou seja, a forma como a gente lida com os nossos colegas e reconhece diretamente os nossos colegas do trabalho bem feito ou de um comportamento que é reforçado através de um programa de reconhecimento, né? Então, assim, o reconhecimento ele tem uma enorme importância, né? Ela é uma forma, né, dos profissionais também verem que estão na direção certa dentro da empresa, que estão trilhando um bom caminho. É um reforço positivo, na minha opinião, da atuação, né, da minha atuação e da pessoa que recebe o reconhecimento, de que estou fazendo as coisas do jeito que se espera, eu estou indo pela linha certa, eu estou alinhado com valores e cultura, os comportamentos desejados, então, eles estão ali sendo reforçados, então ele traz esse aspecto que o Edu comentou aí também, reforço aqui esse ponto. Além disso, o reconhecimento também, ele mexe com a autoestima, né, das pessoas, então mexe com a cultura, com o clima, mas mexe também com a autoestima das pessoas. Então, quando a gente recebe um reconhecimento, isso mexe com as nossas emoções, né, gera emoções positivas, gera um bem-estar emocional, gera uma segurança para a gente lidar com os desafios do dia a dia, e que todo mundo sabe que não são poucos, né. E aqui na Viva a gente tem, né, um pensamento de que o reconhecimento ele não deve vir apenas de camadas hierárquicas, ele não deve vir através de chefe colaborador. O reconhecimento ele não precisa ser necessariamente hierárquico, ele pode ser 360, ele pode vir de qualquer pessoa que tenha interagido contigo, que tenha tido alguma experiência positiva com você num trabalho específico ou numa rotina específica do seu trabalho, dentro ou fora da própria área, da própria diretoria ou até da própria vice-presidência, como é o caso aqui da estrutura da Viva. Então, para nós o reconhecimento é um viabilizador de parcerias internas, um viabilizador de colaboração entre as pessoas, em prol do trabalho, em prol do resultado, em prol dos melhores resultados da companhia. Então, a gente acredita muito em programas estruturados e formais, né? Formais no sentido de estarem bem organizados, de reconhecimento entre colaboradores. Legal, William e Edu. Edu, eu vou dar sequência com você, perguntando um pouco, acho que você até já comentou até comigo uma experiência aí, né? Que o aspecto monetário também, às vezes, ele é super importante para qualquer profissional, né? Lógico que todo mundo também leva em conta, tem que levar em conta a sua remuneração de forma geral, mas a gente sabe também que não é só isso que é importante na hora de considerar entrar numa empresa e muito menos permanecer no trabalho. Nesse sentido, como que a cultura de reconhecimento ajuda, e a sua experiência acho que vale muito, para atrair talentos qualificados e nem se falar então na retenção? Bom, o William acabou de trazer a questão do reconhecimento 360. Então, em primeiro lugar, uma cultura ela é moldada de cima para baixo. Para começar, o gestor, a gestora, precisa dar o exemplo para que isso seja replicado, porque funciona como
um reforço de comportamento. Segundo lugar, a cultura tem que ser baseada em meritocracia. Em muitos locais, por exemplo, quando há reconhecimento é em cima de camaradagem, em cima de aspectos bem pessoais e o profissional fica de lado. Então, isso aí acaba, entre aspas, minando a cultura organizacional. Então, quando isso ocorre com a meritocracia, o RH ele tem que estar junto com a liderança, não apenas em relação à implementação do programa formal de reconhecimento, como também na disseminação do modo informal, do reconhecimento diário, do muito obrigado, foi um bom trabalho, eu gostaria que você continuasse fazendo dessa forma, dar algo mais específico e momentâneo. A pessoa acabou de fazer alguma coisa, eu como líder, como gestor, eu vou lá e falar, olha só, tá legal aqui por isso, ser algo específico. E também, para o programa de reconhecimento dar certo, tem a questão da transparência, dos critérios a serem seguidos, dos critérios a serem objetivos, as métricas de desempenho também devem estar claras. Um bom relacionamento. O que é um bom relacionamento, por exemplo, com um cliente interno ou externo? Bom, tem que ser algo mais específico e mensurável, porque o que não pode ser mensurado não pode ser gerenciado. Um jargão aí que eu não sei de quem é essa frase. E também ser revisto. Então, quando isso acontece, a revisão é importante porque o que deu certo no passado pode não dar certo no presente ou no futuro, porque as culturas organizacionais são diferentes, né? E as pessoas também são diferentes, elas mudam, a questão da motivação, ela é diferente, ela vai mudando ao longo do tempo, as pessoas vão mudando o que elas gostam, o que elas querem. Então, quando isso ocorre dentro de uma empresa e as pessoas sabem o que deve ser feito, o trabalho fica mais fácil. Então, fica mais fácil também você trabalhar a marca empregadora, por exemplo, no site institucional e trazer, por exemplo, depoimento, trabalhar com pessoas como embaixadoras da marca, dizendo ali, bom, eu trabalho aqui por isso, por isso, por isso, e aqui é bom para mim. E, por exemplo, se eu sou um candidato e ouço isso, bom, para mim também é importante ter essa cultura de reconhecimento. Isso vai despertar o meu desejo, vai afetar minha motivação como candidato de quê? De querer trabalhar ali. Por isso que hoje tem aí diversos selos como Great Place to Work e várias empresas que são desejáveis, as top companies que são divulgadas pelo LinkedIn, porque as pessoas querem trabalhar lá. Perfeito, Edu. Eu vou lançar aqui, enquanto eu faço a pergunta para o William, uma enquetezinha para os participantes poderem responder se eles têm um programa de reconhecimento nas organizações deles e de que tipo, tá? Fiquem à vontade aí para responder, eu vou deixar ela aberta para a gente ter uma referência. E William, você falou um pouco do reconhecimento, a gente chama entre pares, entre colegas. E exatamente como que ele ajuda a ter um ambiente de trabalho mais colaborativo, mais harmônico, né? E como as organizações fazem para incentivar, porque para não simplesmente lançar um programa, e o que tem que ter em geral, na sua visão, por trás para realmente incentivar este programa para que ele tenha um impacto em comportamento e em cultura, né? Legal. Bom, como eu comentei, né, na primeira pergunta, a gente acredita muito, né, num programa de reconhecimento entre pares, organizado, né, pela companhia, e que o reconhecimento neste formato, ele pode ser feito por um colega, independente do seu cargo, do seu nível na organização, né, que ele pode ser mais espontâneo e mais livre. E o reconhecimento, sem dúvida nenhuma, ele ajuda a deixar claro para os seus colegas e para toda a empresa o que é uma atitude que funciona dentro dessa cultura e que pode ser referência para os outros. Então, as pessoas que recebem os reconhecimentos e são destaque acabam sendo também referências de comportamento para as outras pessoas. E isso se torna, isso permeia a companhia, né?
atitudes positivas vão permeando a companhia como os bons exemplos dentro da companhia, que acabam sendo reconhecidos por todos que estão ali participando do processo. Então, aqui na Vivo, nós temos um programa de reconhecimento que se chama Eu Mais Vivo. Ele foi criado em 2021, através do Eu Mais Vivo. Os nossos colaboradores, então, eles podem reconhecer a cada semestre os pares que se destacam, tem a ver com comportamentos e atitudes que estão conectados com o que a gente chama aqui de cultura digital colaborativa, que é a cultura desejada dentro da Vivo. Pares, qualquer um, né? Qualquer Para cima, pessoa. para baixo, para o lado, não importa. Você dentro do sistema, você consegue localizar qualquer colaborador ativo, independente do seu cargo. E a gente está muito feliz agora, porque a gente acabou de encerrar, né, um ciclo de reconhecimentos, de envio de reconhecimentos, no ciclo, né, primeiro ciclo de 23, a gente teve mais de 12 mil, né, e 2.600, quase 13 mil colaboradores que participaram. Nós somos em 33, mais ou menos 33 mil colaboradores aqui na Vivo. Então, mais de 12 mil participaram, e esses 12 mil enviaram mais de 89 mil reconhecimentos. E foram mais ou menos 2 semanas de ativação dessa ação. Então, só esse resultado aí, quando a gente olha para a edição anterior, ele já superou em 43% só o número de participantes e em 52% o número total de reconhecimentos enviados por cada um desses participantes, né? Então, isso reforça, né, dentro de cada um, e eu vou comentar daqui a pouco né, os critérios de envio, mas eles reforçam a nossa cultura digital colaborativa, que é o tema central do nosso programa de reconhecimento. Então, dentro do Eu Mais Vivo, as pessoas entram, né, dentro de um sistema, no sistema interno da empresa, e elas enviam um reconhecimento associado a um dos comportamentos dos norteadores culturais, como a gente chama aqui, são 4, que é a curiosidade, né, o ser curioso, atitude digital, abertura e fazer acontecer com responsabilidade. Então, você escolhe um desses cards e você escreve uma mensagem baseada nesse comportamento, esse norteador, e envia um reconhecimento para a pessoa que você selecionou. Esses norteadores culturais da cultura digital colaborativa, eles estão totalmente conectados com o nosso propósito de empresa também, que é o digitalizar para aproximar. Então, essas coisas se conversam, se conectam, e isso reforça a nossa cultura interna e os comportamentos desejados dentro dessa cultura. E dentro desse programa também, né, a gente fomenta o reconhecimento público, né? Depois que a gente tem aí a apuração, né, dos destaques aqui, a gente também fomenta que aconteçam os eventos de reconhecimento público dos destaques. Isso ajuda no engajamento, na motivação, no desenvolvimento de novas competências e habilidades, né, porque essas referências trazem à tona essas habilidades, essas competências, esses comportamentos. Isso ajuda no crescimento das próprias pessoas que são reconhecidas e também ajuda em quem está vendo, né? Ajuda também quem está vendo os reconhecidos a buscar, né, o autodesenvolvimento nesses aspectos também. Que legal, William. Eu vou comentar algumas coisas. Obrigado por compartilhar algumas coisas, tá? Da Vivo. É sempre muito rico, eu acho. E eu vou encerrar aqui a pesquisa, a gente já vou comentar ela aí. Não sei se aparece para todo mundo. Acho que sim. Se alguém puder até confirmar no chat aí se ela aparece, seria ótimo. Mas antes, o William falou do número, né, de reconhecimentos, que foram 90 mil, 90 e poucos mil, para 30 e poucos. E a gente tem uma métrica, William, que é o número médio de reconhecimentos por ano por colaborador, ele varia ali, 1 por ano por colaborador, grandes organizações, a 4 por ano por colaborador, média. Né? E esse é o número que vocês fizeram. Em meio ano, seriam 3 por colaborador, 90 por 30. Então, por um ano daria 6. Então, é um número muito bom, realmente, de reconhecimento. É fantástico isso. E aí está atrelado a gerar um super efeito positivo na organização. Essa é uma faixa que a gente analisa aqui internamente. Né? Enquanto está abaixo esse número, o que a gente pode fazer para incentivar ele, com o cuidado de estar alinhado ao que você falou justamente, aos valores, né? O reconhecimento não pode ser sem propósito, né? Mas ele cria esse espírito, como você falou, ilustrou muito bem. Olha que legal, a gente
tive aí quase 40 respostas, né? Deixa eu ver aqui se alguém respondeu, se dá para ver aqui. Não sei se dá, mas eu leio aqui, mas acho que sim. 60%, 59% você falou que sim, já temos um programa de reconhecimento digital, né? Tem 3 que ainda tem reconhecimentos em papel, né? Porque era uma prática interessante que é o começo, né? Antes da digitalização, de ter um papelzinho que você manda e deposita, e tem algumas empresas que a gente conhece que faziam isso, estão migrando para o digital. Não, uma boa parte está avaliando implementar, e alguns que hoje têm a perspectiva específica de criar programas. Então, muito interessante olhar como digitalizou. O William mesmo falou, foi 2021. Também todo o movimento de home office, flexível, pandemia, cresceu muito a necessidade de tangibilizar aquilo que a gente tinha no dia a dia, né, entre cada um. Fantástico. Depois eu trago outros dados aí. Não, eu tenho que apertar aqui, ó, para Share Results. Agora apareceu os resultados para todo mundo aí. Agora sim. Deixo aqui um pouquinho o que eu falei para quem quiser olhar um pouco. E Edu, enquanto isso, eu vou puxando aqui para você. Às vezes, né, as empresas também, ou alguns líderes, algumas pessoas, tendem a valorizar muito mais os reconhecimentos que vêm por metas atingidas, né, por metas quantificáveis. Exemplo clássico, área de vendas por resultado obtido. Mas você também tem área de retenção, por retenção, e tenta a ter peso maior por esses que pelos outros, né? Então, como ajudar a liderança a enxergar outras formas de reconhecer que sejam por atitudes alinhadas aos valores, pela iniciativa, que é algo muito importante. Estava vendo um vídeo do Simon Sinek ontem que fala que você tem que premiar iniciativa, né? Não sempre o resultado, porque às vezes o resultado não sai como você esperava, mas a iniciativa foi alinhada aos seus valores que você espera. O esforço extra, né? Algo super importante. Como trazer isso para ter essa visão do que talvez não seja só o resultado meta batida que tem que ser reconhecido? O RH ele tem que estar junto da liderança, porque há líderes que entendem que os programas de reconhecimento eles são exclusividade da área de recursos humanos, o que não é verdadeiro. O líder que está na linha de frente, que dá o feedback, que entende como o trabalho é feito. Então, uma das alternativas que eu gosto bastante é a questão de ouvir, praticar a escuta ativa com os liderados. Existem alguns líderes que falam, eu não tenho tempo e tal. E aí, às vezes, eu pergunto se é questão de tempo ou de falta de prioridade, de alinhar os objetivos estratégicos da organização, as metas que precisam ser batidas e como essas pessoas, por exemplo, elas gostariam de ser reconhecidas por isso. Então, em alguns ambientes mais estáveis, isso é possível, dependendo ali do momento que a empresa esteja vivendo. De você premiar, não apenas em dinheiro, mas com qualquer outro tipo de reconhecimento, uma viagem, uma folga, enfim, um tempo ali, um jantar com a família, qualquer forma de reconhecimento que a pessoa goste de receber, que seja disseminado pela empresa, para quê? Para que as pessoas que estão naquela empresa vejam, bom, funciona com aquela pessoa, pode ser que se eu tiver uma boa métrica de desempenho aqui avaliada, eu também tenha a possibilidade de conseguir alguma coisa que eu quero. Então, realmente, as pessoas, né, a liderança, ela está preocupada com o final, que é a meta batida, o crescimento, a redução de algum indicador, de algum OKR, não sei, e não se preocupa ali com a questão da iniciativa, e isso trava a questão da inovação, porque as pessoas passam a valorizar mais o resultado do que a construção de uma nova iniciativa para fazer com que a empresa tenha outras fontes. Legal, Edu. Fica à vontade, William, se quiser complementar algo, tá? Sempre aqui. Eu tinha visto que no chat aqui, tinha tido e agradeço todo mundo que está falando aí e até ajudando no chat. A Ale,
A Lene Araújo tinha falado quais são estratégias eficientes para reconhecimento não monetário. Acho que a gente está tocando, de certa forma, isso, né? Especificamente do público interno. Acho que o programa que o William mencionou não é monetário, pelo que eu entendi. Ele é Não, simbólico, né, William? sim. É um super exemplo. Aí, e acho que a Natália está nos ajudando até a responder alguma coisa aqui. E já responderam. Depois eu vou trazer aqui a pergunta já do Roberto e da Paloma, que eu acho que vale. E eu vou puxar aqui ambas, tá? A Paloma escreveu, Paloma Reis, como usar o reconhecimento para fomentar a quebra de silo, né? A gente falou um pouco que ele é aberto, né? E ambos falaram aí de trazer, permear na organização, fazer a liderança. Vocês têm alguma coisa que vocês queriam responder especificamente para ajudar na quebra de silo, quebra de áreas fechadas? Eu acho que é só reforçar o modelo do nosso programa, né? Ele é um reconhecimento aberto, são mais de 33 mil colaboradores, e a regra é igual para todo mundo, né? Para lideranças, para diretores, gerentes, lojas, campo, call center, as pessoas, a regra é um limite, né? Existe um limite, né, de reconhecimento, são 12 oportunidades que você tem para reconhecer, sendo que você tem 3 para cada norteador cultural, né? Então, você usa esses 3 norteadores, você avalia as pessoas, então, eu até recomendo, né, aqui para a turma, quando vai fazer reconhecimento, faz um caderno antes, né? Pensa nas pessoas com carinho, pensa no norteador, né, e de preferência encontre ali o exemplo, né, mais claro de como aquela pessoa ela demonstra o comportamento relacionado àquele norteador, seja a atitude digital, seja a abertura, fazer acontecer com responsabilidade, e a curiosidade, né? Então, isso faz com que você não precise ficar preso a um silo de área, ou um silo de vice-presidência, mas você pode reconhecer qualquer pessoa que tenha tido interação contigo, de preferência nos últimos 6 meses, que é o tempo do ciclo de reconhecimento. Então, acredito que esse formato ele viabiliza, né, o cruzamento de reconhecimentos. O mais interessante é que a gente percebe que a gente é surpreendido, às vezes, por reconhecimentos que a gente recebe de pessoas que a gente nem imaginava que a gente tinha impactado, né? E o contrário é o mesmo, né? A gente recebe agradecimentos por ter enviado um reconhecimento por uma pessoa que ficou surpreendida com aquele reconhecimento, que ela achava que tinha passado despercebida a atuação dela num tema específico. Então, de fato, respondendo a essa pergunta, um formato onde seja aberto e cross-empresa, ele é um formato que fomenta a quebra de silos. Ô, William, esse ciclo aí de reconhecimento, ele tem alguma integração com avaliação de desempenho ou não? Não, a ideia dele é um reconhecimento pessoa a pessoa para reforço da cultura digital colaborativa, Entendi. reforço de comportamentos. Obrigado. Depois eu vou trazer. Ok, tem vários temas, mas eu vou fazer a pergunta para o William, e aí deixa eu fechar esse tema dos silos, mas tem o Roberto Santos, que eu já vou fazer a grande Roberto, tá? O querido, trazer o ponto dele, mas o que a Paloma estava perguntando sobre silos, esse cliente nosso tem um programa que ele fez, um programa para dentro da sua equipe e um específico para fomentar o reconhecimento para fora da sua equipe, que justamente tinha o objetivo de fomentar essa interatividade entre áreas. Mas aí sempre foi visto que tem áreas que têm uma necessidade de estar mais próximo da sua equipe, então é mais natural surgir ali dentro, mas você também tem um estímulo específico lá, nesse caso, nesse cliente, para fomentar o reconhecimento entre áreas e fomentar isso. O objetivo só pode reconhecer de outra área, muito interessante. Mas, William, aqui na nossa próxima pergunta para você era quais as melhores práticas para comunicar a iniciativa de reconhecimento como parte da estratégia de employer branding, que é a super experiência. E eu até ia somar aqui, William, uma dúvida também, que a tua experiência vai somar muito. E as pessoas devem compartilhar externamente os reconhecimentos quando recebem, ou não, ou é um tema não definido, talvez, também.
Conta um pouco a sua experiência sobre isso, Legal. em geral. Então, vamos lá, vamos para a primeira parte da pergunta, que o reconhecimento, então, na Vivo, ele está conectado diretamente, né, com a cultura, né, então, com o tema da cultura digital colaborativa. A gente reforça esses 4 comportamentos, né, dos norteadores culturais, e a gente faz com que esse seja o tema central do programa de reconhecimento, que é o desenvolvimento de cada um dos nossos colaboradores e nossos também, das lideranças, nos temas relacionados à cultura. Então, são os norteadores culturais. Os norteadores culturais e o nosso propósito, eles se conectam com o nosso EVP, né? Uhum. Então, o nosso Employee Value Proposition, a proposta de valor ao empregado, ele está conectado com a nossa cultura, né? É o que a gente oferece aos nossos colaboradores, o que o nosso colaborador entende como motivos para ficar, né? Ele demonstra uma foto da empresa, o que a empresa tem a oferecer a seus colaboradores, e também uma parte aspiracional, mas mais de 70% tem que ser real. Então, se a gente faz um programa de reconhecimento bem feito, conectado à cultura, valorizado pelos colaboradores, um programa coerente, ele se torna um requisito ou, né, concretamente, ele se torna parte da nossa proposta de valor, ele se torna parte do EVP, motivo pelo qual alguém fica na empresa. O Edu comentou um pouquinho sobre isso, né? E é isso, ele se torna mais um elemento de EVP, mais um motivo para ficar. Uma empresa que promove de forma séria, coerente, conectada à sua cultura, o reconhecimento como parte da proposta de valor, né? E isso se torna bastante importante, né? Tornando-se parte do EVP, ele é um elemento importante para comunicar para fora que a gente faz. Então, uma empresa que tem uma verdade sobre reconhecimento incorporada ao seu EVP, eu uso isso como um elemento para comunicar para fora, para os candidatos ou para os talentos em potencial. E a gente é uma empresa que reconhece colaboradores e que dá oportunidade para se reconhecerem, pessoas se reconhecerem, e que esse reconhecimento é alinhado à cultura da companhia, e a gente fortalece ela depois de cada ciclo do programa. Então, a gente acredita que isso alavanca performance, clima, enfim, engajamento, e a gente tem até dentro da companhia, fazendo um parênteses ainda sobre como isso permeia a companhia, a gente tem dentro da empresa os Vivo Creators, né, que são embaixadores internos da comunicação interna, são colaboradores que têm talento para poder se expor, trazendo conteúdos num formato moderno aí de TikToker, YouTuber, influencer, e eles então fomentam a cultura digital colaborativa através dos seus conteúdos. E esses Vivo Creators, eles então são mapeados, né, pela área de comunicação, e ajuda a construir o engajamento da companhia também, que é uma forma também de reconhecer essas pessoas, né, e esses talentos que estão ali em diversas áreas, com diversas atividades distintas também. E eles, obviamente, fazem essa campanha para dentro, mas é muito comum, né, apesar da gente não ter dentro do programa esse viés, mas sim, é muito comum os reconhecimentos serem motivo de orgulho pessoal, né, dos colaboradores, e eles externarem esse reconhecimento para fora. A gente tem muito orgulho de dizer que a gente tem, né, uma base de seguidores da própria companhia dentro das nossas redes de carreira muito grande, que mostra o orgulho de pertencer. A gente tem uma nota importante na Glassdoor, que é uma plataforma de reputação de marca, uma das melhores, né, das grandes companhias. Isso tudo mostra que a gente tem aqui dentro da companhia embaixadores internos da marca empregadora, e claro, quando acontece um movimento como esse, grande, de reconhecimento, é muito comum, mas bastante orgânico, que as pessoas compartilhem as suas experiências internas. Não só no programa de reconhecimento, mas em qualquer outra coisa que acontece, é muito comum, né, a gente ver lá na nossa hashtag Vem Pra Vivo, reconhecimento, seja um curso, uma formação que fez, uma oportunidade de crescimento de carreira, sendo compartilhada nas redes, como o LinkedIn,
Isso é super comum, mas é bastante orgânico. Uhum. É um bom aprendizado esse. Eu achei legal porque é algo que não é apenas um reforçador, é um multiplicador de reforçar o comportamento, porque muitas vezes aquilo está adormecido ou por a pessoa, o que acontece, as pessoas são diferentes de serem vaidosas, orgulhosas e, entre aspas, não darem o braço a torcer. Eu não vou reconhecer porque ninguém me reconhece. Ou as pessoas que são mais introvertidas, por exemplo, e não tem aquela iniciativa. Então, quando você tem um programa claro, você passa a multiplicar. Então, isso aí vai ao encontro do que você disse, que os números desse ano melhoraram em relação ao ano passado, Sim. porque você vai multiplicando aquela vontade ali Sim. de É reconhecer isso. bem É muito fenomenal. interessante, porque quando você recebe você começa o ciclo ali numa segunda-feira, quando você recebe um reconhecimento, você fica à vontade de usar os seus para reconhecer as outras pessoas, né? Não necessariamente para devolver o reconhecimento, porque a gente nem faz esse incentivo, mas para você reconhecer pessoas. Então, é um movimento super saudável, né? O reconhecimento gera reconhecimento, né? Então, cada vez mais, quanto mais pessoas se reconhecem, mais pessoas que recebem reconhecimento sentem vontade e desejo de reconhecer. Isso gera um movimento bastante positivo, né, das Eu achei pessoas muito legal, cara, porque a internamente. gente não vive numa ilha. E eu, por exemplo, estou dentro de uma organização, eu tenho interação com outros departamentos e eu posso, sim, reconhecer alguém de outro departamento por alguma ajuda adicional, alguma coisa além do pacote ali que ele entregou para mim. Eu achei bem legal aí. Parabéns pela trajetória, cara. E o William tem duas perguntas aqui, que é essa do Roberto Santos e também da querida Ingrid Souza, que está aí no estado do Edu, tá? Que eu conheço. Ambos perguntando se tem algum processo de avaliação, né? De comitê que avalia esse é um reconhecimento válido ou não. Eu imagino, mas conta você sobre isso, se você Isso. avaliou isso. Falando do Eu Mais Vivo, É, especificamente, a gente é um reconhecimento automático. Então, ao selecionar a pessoa que você quer reconhecer dentro da organização, o norteador associado a esse reconhecimento e escrever, né, um texto que fique, que deixe, que traduza, né, para o comportamento vivido, né, por quem está reconhecendo aquele norteador, ele é disparado e chega diretamente para a pessoa. E não existe nenhum tipo de crivo, existe sim uma medição depois de quantidades, né, dos destaques, né, por áreas, por grandes áreas, aqueles que se destacaram, que receberam mais de um norteador específico ou de outro. Então, sim, existem alguns recortes na hora da gente apurar mais esses grandes resultados para continuar incentivando os norteadores, né, os comportamentos dos norteadores e incentivando a participação das pessoas. Então, é nesse sentido que funciona. vou dar uma dica. Obrigado, William. Edu, e eu volto aqui um pouco para ouvir vocês dois, tá? Quais são os principais obstáculos e desafios que você acha que as organizações enfrentam para implementar ou consolidar o programa de reconhecimento, para ele virar real? O que é mais difícil na tua visão? Dentro da literatura, a gente não tem muito material direcionado ao reconhecimento. Então, fica difícil você trazer alguma coisa. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem algumas obras bem embrionárias sobre employer branding, sobre a questão da experiência do colaborador, mas o reconhecimento a gente não tem. Então, fica difícil você ter um ponto de partida, uma referência para que você consiga implementar um plano formal. Então, aí vai da questão da empresa fomentar a inovação, que no caso é a criação de um programa de reconhecimento como esse da Vivo, que é algo, na minha opinião, inovador. Legal, nunca tinha ouvido falar de um programa assim. Pode ser que exista, pode, mas eu não conhecia. E outras coisas são a questão da a resistência das pessoas, por exemplo. Tem gente que, vamos criar aí um programa informal de reconhecimento. Eu não sei a melhor forma de reconhecer, a questão da conscientização.
Então, a questão ela vem de cima, conforme eu já falei, de o diretor reconhecer o gerente, do gerente, tudo começa por cima. Se não começar por cima, o negócio não vai adiante, porque quem está em cima tem que dar o exemplo para que esse exemplo seja seguido dentro da organização. Legal o ponto que você falou, É, Edu. Eu vou jogar a pergunta para o William, só vou comentar. Você falou, né, acho que a teoria dessa. Tem muita teoria, tem muita documentação sobre a teoria, talvez, o conceito, mas menos sobre a prática. Porque aí eu falo sempre do papel dos provedores que existem de compartilhar experiência, ajudar os seus potenciais clientes ou ajudar o mercado, né, a ter ideia desses vários casos que existem que são interessantes e que estão crescendo de forma muito interessante. Vai lá, William, mas é sem dúvida um papel ter mais documento, artigo, paper sobre isso. O que você acha bom, dos obstáculos aí, William? Dificuldades, os obstáculos? obstáculos, um dos principais é engajamento de liderança, né? Acho que É. isso já repetindo aqui o que foi dito pelo Edu aí, eles precisam animar os times a participar. Eles mesmos, né, podem ser bons exemplos, reconhecendo os seus pares, né? Não é uma coisa muito fácil de acontecer, mas é possível, né? Esse fomento de reconhecer pessoas de outras áreas. A gente se interage com tanta gente o tempo todo e tanta gente pode estar demonstrando comportamentos que precisam ser reforçados. Então, esse é um ponto. Engajamento da liderança pode ser um obstáculo. Falta de investimento em ferramentas apropriadas, a depender do tamanho da empresa. Algumas pessoas realmente podem desengajar pela falta de um processo ou de uma ferramenta adequada para realizar um processo fluido. Hoje as pessoas estão tão acostumadas com o mobile, estão tão acostumadas com ferramentas simples e de fácil navegação, então é importante ter ferramentas adequadas. Não achar que deu certo aqui o primeiro, não, a gente não precisa fazer mais nada, deixa assim, o que está bom não se mexe, né? Então, um programa de reconhecimento, ele é evolutivo, a gente vai errar muita coisa no começo, depois vai acertando, ouvir o feedback das pessoas, porque o processo de reconhecimento é para as pessoas, é das pessoas para as pessoas, então, se os colaboradores tiverem algum ponto de melhoria, a gente precisa considerar para trazer numa próxima edição, num próximo ciclo desse programa. Então, é importante a voz do colaborador aqui. Outra coisa é não deixar de realizar celebrações dos reconhecimentos. Então, às vezes a gente faz um programa de reconhecimento, ele é implementado, as pessoas fazem os reconhecimentos, os indivíduos sabem que foram reconhecidos e acabou, né? E aí o próximo acaba não sendo tão legal, o próximo todo mundo desengaja, mas também falta um momento de celebrar, né? Então, celebrar os destaques, mostrar, né, que é importante isso para a companhia, que ele faz parte da cultura da organização e destacar, obviamente, os bons exemplos, né? Também um ponto que pode ser um obstáculo é o momento do ano, né? A gente sabe que existe uma sazonalidade em cada empresa, a sua característica, mas, assim, reconhecimento não pode competir com outras pautas da empresa durante o ano, porque senão ele vira terceira prioridade. Então, ele precisa estar em evidência naquele momento. Então, mesmo que seja um período curto, né, um período de reconhecimento e não fique no ano todo, ele precisa ser um destaque, ele precisa ser um momento em que as pessoas param para fazer a reflexão de quem vão reconhecer, por quê, quem demonstrou, na opinião de cada um deles, aspectos ou da cultura ou dos valores da empresa que ele precisa reconhecer e evidenciar. Além disso, coisas mais básicas, né, como discussão sobre critérios, categorias, vamos reforçar a cultura, vamos reforçar missão, propósito, vamos reforçar alguma coisa de conhecimento que a gente precisa reforçar, de aprendizados dentro da organização. Então, isso depende muito de cada empresa. E comunicação, né? Comunicação. Esse é um tema que não pode ficar de fora, os canais. A gente aqui tem um grande desafio, a gente tem um administrativo grande, mas a gente tem lojas no Brasil todo, a gente tem call center, o atendimento, a gente tem equipes de campo, e esses segmentos, eles precisam também ter uma atenção particular, porque eles têm rotinas particulares e ferramentas muito específicas, e a gente precisa adaptar para cada um dos públicos para que todos se sintam participantes do processo. Então, Uma estratégia comunicação única, e segmentação.
nem sempre funciona, né? Você tem que pensar Exato, não é igual para todo mundo. Ah, funciona para administrativo, vai funcionar para fábrica. Uhum. Não, a gente precisa olhar e ouvir, né, como funciona para cada uma das pessoas, até eventualmente adaptando a linguagem. William, nessa frase foi um masterclass sobre reconhecimento aqui. Falou um monte de temas, assim, cornerstones, pilares sobre realmente desafios e pontos críticos. Muito bom. Do tema anterior que vocês também estavam falando, dos silos, né, quando a gente falou um pouco, e quando recebe, você mencionou quando recebe a pessoa quer fazer de volta. Às vezes tem uma prática que a gente sugere a algumas organizações, que é fazer uma campanha de cadeia de reconhecimento. Então, você recebeu, passe para frente também. E é uma forma de estimular também uma campanha para ajudar, às vezes, a quebrar justamente isso. E outra coisa que eu acho muito interessante, o Somo, um instantinho, Edu, só, que é quando você tem esse volume, realmente, eu acho muito legal poder falar com os principais reconhecedores, os que fizeram mais, né? Já que no caso do programa de vocês tinham 12, né? Mas alguns deles não tem limite de quantos pode mandar, então é legal. Falar com os mais reconhecedores, os mais reconhecidos. Você acaba aprendendo coisas, são pessoas muito interessantes para conversar na organização e ouvir a importância e ter insights, porque é sempre legal fazer uma focus com eles. Você ia dizer algo, Edu? Sim, que a gente tinha conversado, que é a barreira da transparência, de as pessoas não saberem ali o que é reconhecido, como reconhecer, de não ter a questão da comunicação clara. Então, uma das áreas que mais me procuram para reforçar dentro de empresa é a questão de treinamento para comunicação. As pessoas não se entendem, as pessoas não conversam e também não conseguem fazer com que a comunicação interna seja fluida, de trazer ali na intranet, no site, o recado que precisa ser dado. Então, é algo confuso. Então, isso aí também eu vejo como uma barreira aí para um entrave para o reconhecimento. Legal. Eu vi que temos duas perguntas. Acho que a Fabiana levantou a mão, e se ela quiser, eu posso abrir o microfone. Alguém já respondeu, tá joia, Fabiana. A Marina perguntou para a gente, tá? E eu vou abrir para perguntas nesses minutinhos finais que a gente tem aqui, tá? Marina falou: ainda não temos orçamento para implementar um programa de reconhecimento através de alguma ferramenta ou software. Qual dica vocês dão para começar? Tem uma prática bem legal que eu gosto bastante, que funciona até como uma dinâmica, que é dar um papel e uma caneta para a pessoa para entender ali o que seria importante para ela, com uma pergunta clara: o que faria você entregar o resultado de acordo com o que a empresa quer? O que te motiva? O que faz você, por exemplo, ficar feliz caso você receba? Então, ela vai ter surpresas que tem gente que, eu quero dinheiro, eu quero viajar, eu quero um jogo, eu quero alguma coisa, eu estou construindo uma casa, eu quero alguma coisa aqui, enfim. Ou até mesmo a questão do obrigado, de começar implementando essa cultura de treinar a liderança ou conscientizar a liderança que o feedback precisa ser diário. Então, o que acontece em muitas empresas é o seguinte: nós temos avaliação de desempenho, então o ciclo é anual ou semestral, mas na maioria dos lugares que tem é anual. Então, o cara só vai saber, a pessoa colaboradora só vai saber o que está acontecendo com ela ali durante a avaliação de desempenho. Então, por que não diário? Por que não, por exemplo, a pessoa acabou de fazer algo importante que eu admiro, não fomentar isso aí, não fomentar entre os colaboradores: olha, vocês também podem. Então, o começo é esse. Porque outro problema que eu enxergo também, não só na parte de reconhecimento, mas em avaliação de desempenho, recrutamento e seleção e afins, é que falta o básico. Exemplo, uma empresa não tem um ciclo de avaliação de desempenho chefe-colaborador. E aí vai direto para o 360. Como pode isso? Ou a pessoa não sabe o que fazer ali na questão do recrutamento, da seleção, e coloca um sistema e não sabe utilizar. Então, principalmente se a empresa for menor, fica mais fácil de você proporcionar essa experiência para a pessoa colaboradora antes de
pensar em implementar um sistema, alguma coisa. Quer complementar algo? Acho que é possível fazer mesmo sem sistema. É lógico que ter uma plataforma, eu acho que sempre tem que colocar no plano de longo prazo. Se não está dentro do budget de curto prazo, médio prazo, coloca no plano de longo prazo. Mas não acho que vou usar a palavra desculpa, talvez não seja a melhor forma, mas um motivo para não fazer, né? Porque qualquer que seja a mecânica, e por mais manual que ela seja, a gente está criando a cultura. E as pessoas precisam ver valor nisso, né? E vendo valor, o mais importante não é nem a forma como é feito, mas o efeito que ela tem, né? Então, se a gente decidir fazer por e-mail, você cria um card com aquele comportamento que você quer fazer, por exemplo, no nosso caso, né? E você manda para os colaboradores, ó, você faz o seguinte, você pega esse card, cola no seu e-mail, escreve uma mensagem embaixo e manda para a pessoa. Você não vai ter KPIs ainda, você não vai ter destaques, você não vai ter controle, mas você está fomentando que as pessoas façam isso. Então, usar as ferramentas que estão disponíveis, conversar com bastante empresas para ver como é que foi o ciclo de maturação desse processo de reconhecimento e não deixar de fazer, né? E para fazer e para inovar tem que começar, né? Tem que testar, tem que começar num piloto, tem que começar no protótipo para que ele se torne realidade. Fantástico. O Marcelo falou aqui algo que às vezes você pode começar com um formulário público, um formulário de uma ferramenta de formulário que tenha na companhia, ou público, né? Criando isso. E acho que pode explorar numa campanha também, né? A gente sempre fomenta para os clientes ter um reconhecimento próxima à data do mês das mulheres, né? Da Dia das Mulheres. Então, é uma das ideias recorrentes. Em outras datas especiais, que não é só para reconhecer especificamente mulheres, mas é relacionada ao tema, é um estímulo nas companhias que o querem fazer, é uma temática que a gente incentiva de igualdade muito forte. Então, dá fazendo uma campanha como essa ou como outras do ano, em qualquer que esteja, como o William falou antes, no calendário da organização. Tem mais uma pergunta, mas acho que o nosso tempo está estourando. Eu vou ser muito respeitoso com o tempo de todos nós. A Lídia falou como lidam com os colaboradores que não tiveram reconhecimento, tipo, que não têm recebido nenhum. Esse é uma pergunta difícil, depende do programa. Um programa muito volumoso, olhar os que não receberam nenhum. Eu não sei, eu acho que tem alguma ideia, William? Eu acho que o programa é aberto, né? Não tem como. Exato. O reconhecimento, ele fomenta a cultura colaborativa. Então, a gente precisa começar a falar mais sobre isso. Algumas pessoas nem sabem como, eventualmente, exercitar isso. Então, é um momento reflexivo também para a gente, né? Quando a gente está recebendo. E mais do que um placar, do que quem recebe, quem não recebe, a gente deve olhar para esse momento e ver como que a gente pode se desenvolver e se autodesenvolver para demonstrar cada vez mais os comportamentos dessa, né, do que a companhia espera de nós dentro desses ciclos de reconhecimento. Então, a gente não lida muito com casos como esse, né, de pessoas que se frustram, mas, pelo contrário, a gente também dá oportunidade para que elas exercitem o reconhecimento, e isso faz com que elas tenham também um processo de autoavaliação de como elas podem melhorar em cada um daqueles pontos e desenvolver mais a propagação, né, da cultura digital colaborativa. Muito bom. Eu vou lançar minha última pesquisinha de satisfação. Eu vou agradecer imensamente a todos os presentes, um público super legal, imensamente ao Will e ao Eduardo, que certamente trouxeram muito conhecimento. Obrigado por estarem conosco. Estaremos juntos nas redes, trazendo mais conhecimento em outros HR Talks. Eu agradeço. Obrigado, Daniel. Obrigado, Valeu, Eduardo. obrigado. Bom dia para todas as pessoas aí que estão nos assistindo. Obrigado a pessoal. todos presentes Ótimo e dia. vendo gravado. Ótimo dia aí para todo mundo. Grande abraço, pessoal.